Uma mensagem de Deus para você a partir de agora. Deus vai falar contigo. Com vocês, Pastor Paulo Roberto. Apocalipse capítulo 3. Todos acharam, amém? Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3. É pequeno, vamos fazer isso juntos, amém? Vamos lá. Essas coisas, acharam Apocalipse 3? Então vamos junto, vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém? Bom, essa carta é escrita a uma das igrejas da Ásia, a igreja de Sardes. E nessa carta, o Senhor diz àquela igreja o seguinte: conheço as tuas obras. Essa carta, ela é escrita à igreja, a toda a igreja. Ela não é específica ao anjo da igreja, ao pastor, mas à igreja. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está... Essa carta foi uma carta escrita, vamos usar assim essa expressão, a um defunto. Está morto. Mas um defunto que trabalhava. Um defunto que fazia obras. E segundo diz aqui a palavra de Deus, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome, tem fama de que vives, mas está morto. Então ele diz: olha, essa sua fama de quem está vivo, ou seja, essa aparência de vida é apenas uma aparência, porque para mim você está morto. Essa palavra nos leva para mergulharmos numa reflexão entre o nosso ponto de vista e o ponto de vista de Deus. Nós estamos sempre olhando as coisas espirituais do nosso ponto de vista. Ah, eu acho isso, eu penso assim, eu acredito nisso, mas nós temos que ver o ponto de vista de Deus. Deus fala: olha, você tem obras, e obras que chamam a atenção, obras que diz que, olha, tem fama, tem uma boa aparência, mas a sua essência está vazia de mim, está morto. E ele diz, olha, versículo 2, seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Havia um restante que ainda não tinha morrido, mas estava quase morrendo. Tem cristão que já está morto espiritualmente, sem vida em Deus. E há outros que estão agonizando, estão para morrer. E ele diz aqui, porque não tenho achado o quê? Íntegra as tuas obras na presença de Deus.
O que é que Deus estava vendo? Uma aparência. Aquilo que todo mundo via é o aparente. O que todo mundo vê é o aparente. Mas Deus, quando olha para nós, Ele não olha para a nossa aparência. As obras eram obras fantásticas, eram obras que eram apreciadas por todos. O seu trabalho era visível. Era um trabalho apreciado até. Mas Deus olha e não nos vê pelo que a gente faz. Deus, quando olha para mim, não vê o trabalho que eu faço como pastor. Deus olha para você, não vê o trabalho que você faz como diácono, evangelista, líder de departamento. Deus olha e vê o seu interior. Deus olha para a sua essência. Deus, Ele quer ver a sua essência de vida. Ou seja, ali onde estão as suas motivações, ali onde estão os seus propósitos, ali onde está aquilo que realmente você é. Ou seja, nós começamos a entender uma coisa, que espiritualidade não é gente querendo ser santo, mas é santo querendo ser gente. Porque o que Deus quer é nos levar de volta a sermos o tipo de pessoa que Ele projetou para nós, que Ele quer para nós. E nós tentamos ser alguma coisa através do que a gente faz, do que a gente mostra, do que a gente apresenta. E hoje, muitas vezes, as pessoas sobrevivem do que fazem. Sobrevivem de um cargo, sobrevivem de um título, sobrevivem de uma posição dentro do quadro eclesiástico da igreja. Gente, isso é bobagem. Porque no céu não tem porteiro, não tem evangelista, diácono, pastor, isso é coisa da terra. E nos níveis eclesiásticos, hierarquia não existe assim não, gente. É assim. É um do lado do outro, só muda o papel, a função. E tem gente na igreja querendo galgar, querendo subir e coisa e tal. E às vezes até na mesma postura lá de fora, disputando espaço, querendo passar por cima dos outros, querendo... Gente, isso é bobagem. Isso é aparência. E a pior coisa é alguém que vive da aparência. Porque para todo mundo está vivinho. Mas... importa é o que Deus vê. Quando Deus olha para mim e para você, como é que Ele nos vê? Jeremias 29, domingo passado, o que Deus disse na sua palavra? Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Ou seja, Deus diz, eu é que sei o que eu penso de você. Rapaz, isso me faz pensar. Eu posso pensar que eu estou fazendo a cocada da hora e Deus diz, está sem doce nenhum. Faz efeito nenhum. Então, nós vemos, irmãos, que tipo de pessoa nós somos. Nós somos o tipo de gente que Deus quer. Deus quer nos dar as capacidades que Deus designou para nos dar. Deus tem nos dado, através do seu evangelho, da sua palavra, ferramentas, instrumentos, para que nós possamos trabalhar no trabalho de Deus, que é a nossa vida espiritual. Pense numa coisa, a sua vida espiritual tem sido apenas vir à igreja? A sua vida espiritual tem sido apenas o seu cargo, o seu papel, a sua função dentro do que você faz? Ou a sua vida espiritual é algo que resulta de um relacionamento íntimo e profundo com Deus na essência do seu ser, dentro da sua alma? O que é? Uma carta para um defunto. E Deus diz, olha, sei que tens a aparência de quem vive, mas você está morto. Você está morto. A cidade via, a sociedade via a fama, via a aparência, via as obras. Muito bem. Agora,
Deus não se relaciona com as nossas obras. Deus não depende de mim, de você. Às vezes, a gente pensa que Deus precisa de nós. Não, porque eu não vejo outra pessoa, sou eu mesmo. Tolice nossa. Deus tem gente igual e melhor do que nós. O profeta achou que só ele era temente a Deus. E por isso ele entrou em depressão. E Deus falou para ele: olha, pode levantar e seguir o teu caminho, que tem 7.000 iguais a você, que não dobram o joelho para Baal. Deus tem. A gente pode não ver, não é? Então, Deus se relaciona com a nossa essência, com a nossa alma, não com a nossa aparência, não é? A sua aparência não está integrada com a essência. Essa era a questão dessa cidade. O que eles faziam não tinha coerência com o que eles eram, com a sua alma. Se desconectou. E o que nós vemos, o quanto perigoso é, porque nós somos libertos do mundo, somos tirados de um mundo, somos trazidos para o seio da presença do Senhor, mas a natureza humana, a consciência da nossa carne, ela é tão inclinada para as vontades, para as coisas da nossa carne, que nós nos deixamos seduzir e sermos levados até pelas vaidades gospel, evangélica. E nós podemos ser levados a uma vida vazia. Podemos estar na igreja e estarmos vazios. Se eu perguntasse aqui, quem nesse momento agora poderia se levantar e dizer de coisas que Deus tem feito na sua vida nos últimos dias? Quem tem algo de bom para falar de Deus agora? Eu já fiz essa pergunta 2 vezes essa semana. E sabe o que eu vejo daqui? É todo mundo assim, ó. Nessa hora o pessoal se coça, entra em oração. Sabe o que isso me diz? A vida espiritual da pessoa. Está faltando vida com Deus. Porque se estiver tendo experiência com Deus, se estiver vivendo vida de oração, vida de comunhão com Deus, se estiver acontecendo algo de Deus na sua vida, olha, nós temos ali, olha, pastor, eu estou orando, eu estou num momento novo com Deus, eu estou tão alegre, Deus tem renovado a minha vida, tanta coisa que me embaraçava, hoje já não me embaraça mais, porque Deus me fez saltar os montes. Mas por que não está acontecendo isso? Por que você não tem para dizer? Se você for chamado para dizer alguma coisa de Deus na sua vida, do que Ele tem feito nos últimos dias, você vai ficar, Deus, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, oh, como eu amo o Senhor. Fale algo, diga algo. E isto que vem do silêncio significa que nós não estamos vivendo nada novo com Deus. Estamos aceitando a mesmice. Estamos aceitando os sintomas de morte. Estamos aceitando os sintomas de enfermidade. Estamos adoecendo sentados na cadeira da igreja. Indo para casa, não estou falando de enfermidade física, mas de deficiências espirituais na nossa vida. E isto nós temos que nos preocupar. Isso nós temos que pensar. O que é que você tem feito recentemente na área espiritual da sua vida, do qual você se orgulha? O que é que você fez recentemente para Deus, do qual você está orgulhoso? Pastor, eu fiz isso, pastor, eu tenho feito. O que é que você tem feito do qual você está orgulhoso? Nada. Pense nisso. Algo está errado. Algo está errado. Você não pode viver de emoções, de sensações. Você não pode entrar aqui, a palavra foi boa, olha que palavra boa, mas em nada você muda a sua vida, em nada você mexe na sua estrutura de vida espiritual, tudo continua a mesma coisa, em 3 dias você já esqueceu e a sua vida continua a mesma coisa. E você vai voltar domingo que vem, vai ter outro arrepio, outra sensação, outro bem-estar,
mas depois de 3 dias tudo vai embora, e é esse ciclo que vai acontecendo na nossa vida. O que é que está acontecendo dentro de nós? Abra lá em Mateus 18. É muito difícil nós chegarmos a um autodiagnóstico. É muito difícil, repito, nós chegarmos a um autodiagnóstico, eu mesmo diagnosticar que eu não estou bem espiritualmente. Porque eu mesmo providencio argumentos para sair em defesa de mim mesmo e para que eu continue na mesma situação. Mas quando Deus nos confronta, quando a palavra de Deus nos confronta, se Deus está mexendo no teu coração, se Deus está falando contigo, eu queria que você parasse para pensar, porque olha, Deus estava chamando essa igreja para uma nova oportunidade de reviver, de renascer, de ressurgir, porque Ele diz, porque eu venho. De alguma forma, Deus vem, sempre vem. Mateus 18, versículo... Vamos ler do versículo 8 e 9. O que é que diz aí? Vamos ler todos juntos, vamos lá. Se a tua mão... Verso 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, serem lançados no inferno de fogo. Amém? Quando a gente lê no 6 e 7, ele diz, ai daquele que faz um daqueles que creem nele, os pequeninos, os novos na fé, e que aqueles que já conhecem mais e fazem com que os mais novos tropecem. E como tem crente antigo fazendo os novos tropeçar. A primeira coisa que os antigos gostam de fazer é apagar o fogo dos mais novos. Ele diz assim, eu já fui assim como você, hoje eu sou mais experiente, a experiência dele é não fazer nada certo. Mas ele acha que é mais experiente. Mas porque se sente incomodado pelo que faz, pelo que busca fazer. E ele diz, ai daqueles que fizer tropeçar. E depois, no versículo 8 e 9, aí ele fala da própria pessoa. Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, interessante que a palavra tropeçar aqui é no sentido se te atrapalha e te derruba. Não é só os pés que tropeçam. Ele diz aqui, os seus olhos podem fazer você... Faz algum sentido? Se a gente ficar olhando para o lado, a gente dá uma topada e pode... né? Na vida espiritual não é diferente. Seus olhos podem fazer você tropeçar. Suas mãos podem fazer você tropeçar. Seus pés podem fazer você tropeçar. Então ele diz o seguinte, se é assim, então arranca, que é melhor entrar com uma só mão, com um só pé, com um só olho do que os 2. É claro que esta palavra não é no sentido literal. Senão seria uma tribulação de aleijados aí, né? Todo mundo teria. Mas ele está falando sim de uma forma radical, não para o pé ou para a mão, mas nós arrancarmos de nós aquilo que faz, a intenção, a vontade que está por trás dos nossos olhos, que está por trás das nossas mãos e dos nossos pés, porque eles não fazem o que fazem sozinhos, eles obedecem ao homem interior. Amém? Então ele só tem que arrancar. Tem que arrancar. Nós
somos a igreja que Jesus Cristo está edificando. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. O que ele está edificando não é prédio, não é denominação, ele está edificando vidas. Ele está edificando pessoas, erguendo pais de famílias, maridos, esposas, filhos, cidadãos, está erguendo pessoas para serem novas criaturas. E se alguma coisa você detectar que está fazendo com que esta obra de Deus na sua vida sofra embaraços e tropeços, nós temos que arrancar. Porque isso nós vamos achar no nosso pensamento. O que está no seu pensamento? O que é que está no seu coração que faz com que os seus olhos tropecem? O que é que você vê, ou o que os seus olhos procuram ver, ou o que é que você bate os olhos e espeta no coração ou na alma? Você não tem que riscar esse problema, você não tem que dar um jeito no problema, você tem que arrancar o que está dentro de você. O que faz os seus olhos pecarem, desagradarem a Deus, o que faz com que as suas mãos façam o que Deus não quer que você faça, os seus pés, que eles vão aonde Deus não quer que você vá. Porque o que ele está falando é que existe uma certa permissividade dentro de nós. Porque como as pessoas veem o que é aparente, eu me dou o direito de ter no meu interior, na minha essência, coisas que as pessoas reprovariam. E aí eu começo a morrer. Eu sou um crente, eu sei que eu sou orientado pela palavra de Deus, e ela diz isso, mas eu, no meu coração, eu sou diferente. E nós somos homens e mulheres de Deus, amém? Meu irmão, quando um leão quer te atacar, não tire o olho dele. Quando você sabe que tem um leão ao derredor procurando o que possa tragar, não tira o olho dele. Porque ele vai surpreender você. Já viu como é que o leão é ágil? Ele fica lá na espreita, mas ele consegue dar um bote no animal, alcançá-lo com velocidade, mas ele fica com seus olhos fixos. Enquanto o diabo está com seus olhos fixos para tragar o que ele puder, nós muitas vezes estamos com o nosso olhar dispersos, olhando para o lado, para a vida dos outros, para as coisas que estão acontecendo ali. E nós deixamos brechas para que a nossa alma seja vítima. Sejamos presas fáceis. Nós somos homens e mulheres de Deus, sim. Mas nós temos que olhar que, como homens e mulheres de Deus, nós somos apenas homens e apenas mulheres. Repita comigo, apenas homens e apenas mulher. Amém? Então, nós temos que ser radicais, sim, com as motivações que estão dentro de nós, com as intenções que estão dentro de nós, com as segundas intenções que podem estar dentro de nós, com as terceiras intenções que podem estar dentro de nós, com as quartas intenções, sabe? Porque no fundo, às vezes, não é exatamente aquilo que nós estamos querendo ou pensando. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Acharam? Vamos lá. Diz assim: os homens da cidade disseram a quem? A Eliseu: eis que é bem situada essa cidade,
como vê o meu Senhor. É uma cidade bonita, é uma cidade bem situada, é uma cidade privilegiada. Como vê. Porém, as águas são mais e a terra é estéril. Estamos vendo o quê? Falando para Eliseu o seguinte, ó, aparentemente a cidade é uma bênção. Mas, apesar dessa aparência, os seus rios, o que tem? As águas são mais. E a terra é estéril. As duas principais fontes da cidade, as águas eram más, ruins, e a terra estéril. Água para beber, em condições, não tinham. Alimento para colher, não se achavam. Continuando, versículo 20. Disse então Eliseu, o quê? Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial, ou às fontes de águas, e deitou o sal ali na fonte, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, e já não procederá daí morte, nem... Eliseu abençoou aquela cidade. Assim como Jeremias mandou, em nome do Senhor, uma carta para o povo de Judá para que eles orassem pela Babilônia. O profeta abençoou a cidade. Nós temos que influenciar a sociedade. Nós temos que ser canais de bênçãos na vida da sociedade. A igreja, depois de cultuar a Deus, ela tem que se voltar lá para fora e fazer a vontade de Deus lá fora. Abençoar. Você é sal. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é uma bênção de Deus. Nós temos que sair dessa zona de conforto e ser um canal de bênção. E outra coisa que a gente vê aqui é que se você quer mudar alguma coisa, você tem que abençoar a fonte. Os rios tinham águas ruins. E ele pediu sal para usar como símbolo daquilo que Deus ia fazer. Ele não abençoou o rio aqui. Ele abençoou a fonte. Está entendendo? Porque se ele abençoar o rio aqui, as águas que correm vão embora. Mas quando ele abençoa a fonte, ele não está abençoando as águas, ele está abençoando a fonte. Nós temos que abençoar as nossas fontes. Você tem que abençoar de onde sai o principal. Mas, diz aqui a palavra de Deus, que as águas ficarão saudáveis. Versículo 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu, continuando. Então subiu dali a Betel, note bem, ele saiu dali e foi para Betel, e indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo-lhe, vai calvo, vai careca, em outras palavras. Saíram uns jovens, umas crianças, que vendo o profeta e observando que ele era desprovido de um telhado, então falando, vai careca, vai careca. Versículo 24. Virando-se ele para trás, viu os meninos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 crianças. Um homem que abençoa uma cidade é o mesmo que amaldiçoa 42 crianças. É a nossa natureza ruim. Somos homens de Deus e mulheres de Deus? Sim, mas de Deus apenas homens e mulheres.
E se Deus não estiver em nós, nós seremos uma bênção aqui e fazemos um estrago ali. Esse é o tipo de pessoa que nós somos. Pense nisso. Às vezes, qual foi a reação dele? Por que ele fez isso? Hein? Por que ele fez isso? Por quê? Irritação, raiva, nervoso. Aqui não diz nada, mas se alguém fala, peraí, Eliseu, por que você fez isso? Você matou 42 meninos. Eu estava nervoso. Estava zangado. Eu estava cansado, porque eu acabei de fazer uma obra em nome do Senhor, abençoei uma cidade. Olha, ficou todo mundo feliz, as águas ficaram saradas, a terra agora vai produzir, que é uma beleza. Fiz uma obra grande, saí tão cansado que eu estou nervoso, preciso descansar. O que você pensa disso? Vamos ver aqui? Às vezes, dentro de nós não percebemos que a nossa espiritualidade está em baixa, está doente. E nós já não estamos reagindo em conformidade plena com Deus. Nós já estamos deixando surgir em nós uma outra identidade que a gente não conhece. Esse foi o Eliseu que abençoou a cidade. Dentro deste homem já estava surgindo um outro nome, um outro homem, uma outra pessoa. Irmãos, há momentos da nossa vida que de repente você começa a perceber que dentro de você começa a haver algumas reações, algumas atitudes que não é você. Às vezes você começa a observar que você está falando de uma forma áspera, você está sendo grosseiro, você está gritando, você está tratando mal as pessoas. E isso não é você. É uma nova identidade, uma nova pessoa que começa a surgir, proveniente dessa natureza humana que tem os seus limites. E nós, às vezes, atribuímos tudo isso aos nossos cansaços, aos nossos estresses, aos nossos problemas, e essas coisas nos deformam. O nervosismo, a irritação, a impaciência, gritamos, às vezes até xingamos, somos grosseiros. E o pior é que nós não paramos para, peraí, o que está acontecendo comigo? Não, o pior é que a gente acha que todo mundo tem que aceitar como nós somos. Tem que aceitar agora esse monstrinho que começa a sair de dentro de nós. Requeremos das pessoas o direito de estar como estamos. Não é assim? Não, é porque eu estou cansado, é porque eu estou com problema. Todo mundo se cansa, todo mundo tem problema. E dentro da casa não é só o homem, a mulher também. Ninguém tem mais, cada um tem a sua participação. E às vezes nós vamos criando uma situação de instabilidade dentro do lar por causa das nossas deformações. Porque as pessoas de perto é que começam a sofrer primeiro. Olha, não fala nada que seu pai hoje está... Aí às vezes a gente se sente até o tal. Mas pense, o pessoal está doido para você virar as costas e dar um passeio lá fora. Porque a gente vai se achando no direito da gente deixar produzir todas essas coisas e de brotar de nós todas essas coisas. Nós falamos, esse é o meu modo de ser, esse é o meu modo de agir. Sim, mas talvez o nosso modo deformado de ser. Você é melhor do que isso. Amém? Você vive mal, você faz as pessoas viver mal, você talvez tenha até se acostumado assim, mas você não está bem, porque ninguém pode ficar bem assim. Ora você abençoa. Ora, quando você quer, você abre um sorriso e brinca com todo mundo, o pessoal fica até bem com medo assim, né? Será que ele está brincando ou é uma armadilha? Será que ela está brincando ou é uma armadilha?
Mas de uma hora para outra, vira tempestade. E aqui o que acontece? As pessoas de perto sofrem mais. Os pais sofrem, os filhos sofrem, a esposa sofre, o marido sofre. E nós reclamamos que nós temos o direito de ser assim, de estar assim. E nós não percebemos que nós precisamos ser tratados, sermos curados. Porque se nós somos pessoas de Deus, nós não podemos achar que o mundo é que tem que mudar e nos aceitar. Nós é que temos que ser tratados. Muitas vezes nós fazemos isso e depois vamos para a igreja. Oh Pai, glória a Deus. Aleluia. Pense como Deus está te vendo. Pense se Deus esqueceu o que você fez, o que eu fiz. Pense se você não feriu, se você não magoou, se você não atingiu pessoas que também são de Deus. E nós vamos nos atropelando e achando que está tudo bem e tentamos cultuar a Deus. Mas a nossa vida já vai perdendo a chama. A pessoa não tem mais o mesmo vigor espiritual, a saúde espiritual. A presença de Deus está distante da sua vida. Começa a morrer, começa a sofrer de uma enfermidade na alma. E muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos, chegamos ao ponto de às vezes nos tornar e de agir de uma maneira que nós mesmos, em outros momentos, já abominamos. Não, é inadmissível uma pessoa ser assim. Davi fez isso. O profeta contou para ele. Olha, houve um caso assim, assim, assado. Ele falou, quem fez isso que eu vou mandar matar? Eu falei, você fez isso? Eu? A gente nunca se vê. A gente acha. A gente olha pelo nosso ponto de vista. A gente fez, mas Deus sabe que eu sou legal e tocamos em frente. E a nossa alma vai ficando cheia de entulhos. E essas coisas vão sufocando, tirando o oxigênio espiritual da nossa alma. E nós vamos sendo sufocados dentro de nós mesmos. E nós achamos que podemos fazer o que nós queremos e depois disso entrar na presença de Deus. Podemos entrar na presença de Deus, fechar os olhos, cantar, louvar e dizer, Senhor, Tu é Deus poderoso para abençoar a minha vida. Olha, muda lá em casa, está um negócio terrível. E a gente não sabe que o terrível somos nós. Está tudo bem, Deus vai aceitar, Deus é bom. E a gente esquece que as nossas palavras estão ecoando no ouvido de Deus. Que as nossas atitudes estão ainda latentes diante dos olhos do Senhor. E aqui nós vimos, voltando para o Apocalipse, que lá nós agora vamos terminar. É assim mesmo. Isso não é mensagem que tira a mente de ninguém, nem glória a Deus. Apocalipse 3, versículo 3. Leia comigo, como é que diz aí? Lembra-te, pois, do que você tem recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Presta atenção nisso que aqui eu vou encerrar. Deus está falando aqui, lembra-te do que você tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Você já parou para pensar um monte de coisas que você já aprendeu acerca de Deus e da palavra? Talvez muitas mensagens que eu venho aqui, você, já ouvi, já sei, já ouvi tanta gente pregar sobre isso. Sim, e ele está dizendo, lembra-te do que você tem recebido e ouvido. O que você tem ouvido, o que você tem recebido, e que às vezes deixa ao esquecimento, são essas coisas que Deus manda você guardar. São essas coisas que Deus manda nós guardar